Fala aí, galera, tudo bem? Meu muito bom dia aqui no Sabadão Pipoca Ágil na digitaledu.com.br. 2026 maravilhosamente bem, começando, né? Inclusive, estou até com uma luz aqui, está muito em cima de mim. Eu vou até deixa eu mudar até o óculos está refletindo. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a intensidade dessa luz aqui, cara. Deixa eu ver aqui. A intensidade. Eu também acho que a intensidade do computador também. Deixa eu ver se que eu levanto assim, o meu óculos fica aparecendo. Mas beleza, gente. Sábado maravilhoso aqui no Rio. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro são 21 graus, eu acho, estava acusando 21 graus. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é justamente isso. Isso mesmo, 21 graus aqui no Rio de Janeiro. Faz um friozinho, para o Rio é muito frio. Tá um calor danado, aí choveu esses dias todos e foi difícil. A parada é o seguinte, vamos para o assunto, que o assunto é bem legal e acho que vai até demorar um pouquinho, vai chegar bem no... porque tem muita coisa para falar, assim, e é um assunto muito recorrente e as pessoas não se tocam. E eu vou dizer aqui o que está acontecendo, tá? Para as pessoas pensarem dessa forma e não pensarem da forma que eu vou mostrar para vocês, tá? E uma outra dica, pessoal, quem tiver aqui na Digital, nos outros canais, né, que é no LinkedIn, no YouTube, tanto da Digital Edu como do Wagner Dumont, vem aqui para digitaledu.com.br, você vai ganhar um certificado de participação, tá, de você adquirir esse conhecimento aqui no Sábado Maravilhoso, Sábado Pipoca Ágil. Então vamos compartilhar aqui a tela, vou pegar a janela, né, deixa eu pegar um compartilhamento de janela, compartilhar a tela, janela, legal, agora sim. Legal. Botei até aqui a logo do Sabadão Pipoca Ágil. O que acontece? Eu consegui aí fazer o Office, né? No Office direitinho, no PowerPoint, agora está assim. Então vamos ao assunto aqui, fatiamento vertical. Eu falei, caramba, o que é fatiamento vertical, né? Aí eu ponho logo embaixo, cada entrega deve ser utilizável, não apenas construída, né? E esse é um conceito que muita gente não conhece e eu vou dizer o que é. Deixa eu dar um enter aqui. Fatiamento vertical é a forma de dividir o trabalho em entregas pequenas, completas e utilizáveis, que geram valor real para o usuário final. Exemplo, se você estiver fazendo o framework Scrum, a cada entrega é desejável, né, e até bacana você entregar alguma coisa que o usuário consiga testar, que seja completo, mas seja pequeno, né? Uma coisa que você não vai entregar o sistema todo num dia só, uma parte do sistema, do aplicativo, sei lá que for. Então a ideia é justamente essa. Em vez de separar os trabalhos por camadas técnicas, uma semana eu faço front-end, outra semana eu faço back, aí outra sprint faço o banco de dados, aí outro sprint eu testo, né? O fatiamento vertical ele atravessa todas essas camadas para entregar uma funcionalidade funcionando, mesmo que simples, né? E aqui nessa apresentação eu vou ter exemplo e vou dizer por que as pessoas não fazem isso, tá? Isso que é bacana com relação a por que eles não estão fazendo isso, né? Então, olha só, o fatiamento vertical não é um pedaço da tela, não é um pedaço da API, né, da interface, não é um pedaço de banco de dados e não é um pedaço da arquitetura. Né? O que é o fatiamento que eu falei anteriormente? É uma entrega completa, mas pequena. Tá? Então, na realidade, o fatiamento é um pedaço de valor entregue e validável, usável, testável. Tá? Então, lá na frente eu vou dar um exemplo até interessante. Tá? É um exemplo real que eu falo que é factível. Tá? Pode ter mais complexidades, claro, vai ter mais complexidade, mas o básico eu mostro aqui no exemplo. Tá? Não sei se eu estou muito rápido, deixa eu ver que horas são aqui. Eu tenho... 5 minutos já estou aqui nessa tela. Caramba, hein? O negócio está indo rápido, mas tudo bem, vamos aqui. Porque as pessoas têm dificuldade nessa prática, né? E é verdade. As pessoas, eu vou mostrar aqui cada fator, né, que determina por que não usar isso, né? As pessoas não usam.
não tem prática, então vamos aqui, ó. Deixa eu pegar uma aguinha rapidinho. Normalmente, as pessoas ficam pensando em trabalho, não em valor. Mas o que é isso? A maioria das pessoas foi formada para pensar assim: o que eu preciso fazer? E isso vocês vão ver bem quando quem está desenvolvendo software, né? Que a galera pensa: o que eu vou fazer, né? E na realidade, né, esse pensamento ele descola um pouco do valor para o usuário. Então, ó, no fatiamento vertical, existe uma outra pergunta. Tá? O que o usuário consegue fazer depois dessa entrega? Essa mudança parece simples, mas quebra anos de habilidade profissional. E é verdade. Porque durante muito tempo, e até hoje também, né, se usa as pessoas pensarem no que vão fazer, mas esquecem do usuário. Então a ideia é assim, poxa, o que o usuário ele vai conseguir fazer depois que eu entregar alguma coisa para ele? Porque não adianta só entregar o front-end, né? O back-end, mas o que o usuário vai... Eu já tive pessoas, não, eu recebo o front, eu vejo o front, o back, mas pá, você está usando, você está testando, você recebe, né, na entrega, mas não utiliza, então não é entrega. A entrega tem que ser utilizável, testável e viável, né, e validável. Então, para a gente quebrar esse pensamento, essa forma, como diz aqui, nesse hábito profissional, ele é difícil. E eu estou tentando o máximo possível. Galera que está aí na Digital Edu, deixa eu ver aqui quem que está aí, galera tá na Digital Edu. Tem uma galera no YouTube do Wagner Drummond, e outra na Digital Edu. Vem para a plataforma, gente. Vem aqui para digitaledu.com.br. Se associe e ganhe um certificado de participação, gente. Isso é bem bacana, é bem legal e vale para PDUs, vale uma monte de coisa, hein? Fiquem atentos aí que aqui na Digital tem muita coisa legal na Digital Edu, tá? Então vamos aqui. Sacou o lance? Essa mudança parece fácil, mas ela é difícil. Porque você não pensa no que fazer, mas o que o usuário vai fazer quando eu entregar. E esse pensamento, ele demora um pouco para as pessoas pegarem isso, tá? Então vamos aqui, ó. A cabeça ainda é muito técnica. Na prática, muita gente chama isso de história de usuário, mas continua fatiando assim, ó, história de front, de back, história de banco de dados, história de UX, história de teste. Cara, não existe isso. Isso são tarefas. A história de usuário é a visão do usuário. Essas histórias, já teve casos lá na simulação de projetos áreas, uma pessoa chegar assim, você tem HM aqui. Eu falei, o que é HM? A história de manutenção. Cara, não existe isso. A história é de usuário. Tá? O que as pessoas estão fazendo são tarefas. Tá? Então vamos seguir em frente aqui. Ó. O problema é que a tecnologia não gera valor sozinha. O valor aparece quando tudo funciona junto. A ideia é justamente essa. Não adianta eu entregar o banco pronto e mostrar para o cara lá, ó, o banco está pronto. Aí mostrar para o usuário, né, na hora de entregar, olha, eu fiz o back, como é que está fazendo o algoritmo, está testando e tudo, né, mas eu não consigo ver a tela, o front não foi feito, porque quando você, usando o framework Scrum, você começa numa sprint, eu vou fazer o back primeiro, aí na segunda sprint o front, cara, isso dá zebra. Você não está fazendo o ágil, você não está entregando valores em cada entrega, né? Você está justamente sequenciando as suas entregas, tá? E elas não são usáveis, não são testáveis nem validáveis. Que coisa, né? Soninho de manhã é fogo, né? Acho que é dos remédios que eu estou tomando mesmo. Porque essa semana eu tive diverticulite. Coisa maravilhosa, né? Mas voltando aqui. Outro motivo de ter problema na prática. Medo de entregar algo incompleto. Muitas equipes travam porque pensam assim, ó, mas isso ainda está simples demais. Só que o simples não é incompleto.
é intencional, né? O fatiamento vertical não é entregar tudo, é entregar o mínimo que funcione e que ensine algo. Então é interessante a gente estar ligado nisso, porque vocês vão ver lá na frente no exemplo que eu vou dar, que é bem bacana, tá? A maneira como a gente faz esse fatiamento vertical e você vai ver que ele casa muito com o Leanception, tá? Como é que se diz? Esqueci o nome aqui. Você priorizar o backlog. Vocês vão ver só, lá na frente tem exemplos bem legais. Tem até uma analogia tal do bolo, da fatia, que eu vou mostrar para vocês aí também. Tá? Mas vamos mais um slide aqui. Ó. Outro item também é a confusão entre fatiar pequena e fatiar vertical. Outro erro comum é a história estar pequena, então está ok. Mas nem sempre é assim. Tá? Nem sempre a história estando pequena, ela está ok. Uma história pode ser pequena e ainda assim horizontal, por exemplo. Aí volta aquele esquema. Criar tabela no banco. Criar endpoint. Criar layout. Cara, isso aí é fatiamento horizontal. Você está entregando em camadas. Isso é tarefa, não é história de usuário. Tá? Então, pequeno é diferente de vertical. Vertical é diferente de técnico. Todas essas supostas histórias de usuário são tarefas, tá? Que tem uma coisa maior e eu vou mostrar lá para vocês lá na frente, tá? Um outro problema que existe para as pessoas usarem isso na prática é a estrutura organizacional da empresa. Ela atrapalha. Por quê? A empresa, às vezes, é organizada em silos. Tem time de front, time de back, time de UX, time de dados, time de requisitos, entendeu? Então, aí fica problemático, porque cada silo desse vai receber uma mensagem e uma tarefa e não sabe do tudo. Aí ela vai querer o quê? Justamente fazer com que cada time faça uma parte. E não está certo isso, né? Tem que estar todo mundo junto, entregando o valor, né? Uma coisa que funcione, que seja pequena, mas funcione completo. Tá? Lá na frente eu vou dizer os exemplos assim maravilhosamente bem. Né? Pô, tem um exemplo que é muito legal e vale muito a pena e tem tudo a ver. Fatiar vertical vira um desafio político, não só técnico. Né? Esse é um dos problemas. A equipe não está montada para entregar valor de ponta a ponta. Né? Esse é um grande problema que ocorre, né, não só técnico, mas um desafio político ali, né? A galera, politicamente, entre eles, eles não estão, né? Elas estão a fim de, por exemplo, teve até um lugar, uma casinha, né, como fala a Isabela, em que não importava o que você ia entregar na sprint, mas a pontuação e a documentação, a pontuação era sempre tinha que dar 24 pontos, tá? No pontuação para você, né, no Penner Poker ali, não, você tinha sempre que dar 24 pontos, que era a capacidade da equipe, tá? Sempre aquela. E a quantidade, né, de valor entregue, as pessoas não mensuravam muito, não, e sim em pontuação. Tem que fazer 20, tem que fazer 24, tem que fazer 24. Mas será que esses 24 gerou valor para a empresa, né, ou para o usuário, para quem for o cliente? Será que nesses 24 pontos os caras só fizeram tarefas, mas será que geram valor? Tá, então tem uma situação que é muito assim. E é o seguinte, e é mais difícil de planejar quando quando você está ligado a valor. É muito mais fácil dizer, faça o back-end inteiro, do que entregue uma funcionalidade mínima completa. Cara, isso aí acontece direto. Eu vejo que tem muitos lugares em que as pessoas, volto a dizer, confunde tarefa com história do usuário. Eu vou mostrar isso para você lá na frente. Tá? Deixa eu ver quantos minutos tem. 15 minutos.
Até que está indo rápido, né? Essas apresentações, que bom, né? Fatiar vertical exige entendimento de negócio, negociação de escopo, decisão de que é mínimo viável e a priorização real. Dá mais trabalho mental e realmente, quando a gente começa a usar o fatiamento vertical, que eu vou mostrar lá na frente, o entendimento do negócio, a negociação do escopo, cara, e a decisão do que é mínimo viável. Cara, isso às vezes as pessoas não têm capacidade de fazer, ou politicamente não tem força, ou ele não tem estrutura de negócio, né, para você entender realmente o que eu vou fatiar, né? Então isso é muito normal acontecer em várias casinhas por aí. E o fatiamento vertical, ele é mais difícil por conta disso. Tem que conhecer bastante o negócio para a pessoa começar a. A galera tá na digital. Deixa eu ver quem a galera tem. Tem uma galera aí no. Ó, tem um pessoal aí no YouTube do Wagner Drummond. Meu muito bom dia. Vem aqui para Digital Edu para você ganhar o certificado. Também tem gente aí no Digital Edu do YouTube. Vem para cá para digitaledu.com.br, se cadastra. Se você já é cadastrado, entra lá na seção aí, lives, tá? E você começa a ver a gente aqui ganhar o certificado. É muito importante. Vale PDU, vale uma opção de coisa, serve para uma opção de lugar. Tá legal? Então vamos aqui, mais um item. Outra coisa também é a confusão entre progresso e valor. Tá? Muita gente confunde avancei no código com como se fosse uma entrega útil. Cara, mas código pronto é diferente de valor entregue. Fatiamento vertical expõe isso e isso muitas vezes incomoda. Então, Carol, já fiz o código, estou dizendo negócio de pontuação, código. Mas vem cá, chegou no valor. Eu participei de uma reunião uma vez que os caras estavam discutindo. Olha, a discussão era essa, só de pontos, a mais, a menos, e tudo, mas não se discutiu o valor. Esses pontos que vocês fizeram, é porque é o seguinte, cara, as pessoas confundem com carga horária com homem-hora. Cobra porque você tem que ficar 8 horas fazendo, independente do que você está fazendo, se está gerando valor ou não. Tem que estar 8 horas fazendo, tem que fazer os pontos, né? Então, cada história de usuário, tarefa e tudo, ela tem que dar 24, independente de você gerar o valor ou não. Isso é estranho, né? Mas acontece. E aqui, essa confusão, ó, avancei no código. Pô, mas beleza, mas será que isso aí entregou alguma coisa útil? Tá? Ou só codificou pra caramba, mas será que gerou? O usuário vai usar isso? Tá? Então vamos passar mais um aqui. Ó. Outra situação que dá problema, medo de expor cedo. O que é isso? Entrega pequena e completa gera feedback rápido, erro visível e hipótese testada. Cara, tem gente que quer protelar as coisas, o erro, não quer se expor, né? Ele não gosta de feedback rápido. Então, isso dá medo, né? E se descobrirem que não era isso, cara, times acostumados a esconder o produto por meses resistem. Isso é verdade. Cara, eu já passei em várias casinhas e esse problema de esconder as coisas, tá? Isso é uma falta grave. E isso vem muito quando você é cobrado, né? O tipo de cobrança. Quando você é muito cobrado, a tendência é mentir, né? Então, o que eu acho legal na agilidade, no mundo ágil, uma das coisas é a transparência, né? Como você faz ciclos pequenos de desenvolvimento, o erro aparece logo e você corrige logo. Agora, poxa, quantas vezes até saiu aquele meme daquele cara lá, daquele banco estatal aí, que, põe em produção, depois a gente corrige o erro. Isso rola direto, porque tem que cumprir prazo. Aí o cara taca qualquer coisa lá, a qualidade fica se dando, depois a gente corrige isso. Põe a equipe lá de manutenção, né, de manter o sistema, eles vão corrigir. Então, fiquem atentos a isso também, acontece essas coisas, tá? Eu tenho um exemplo ilusório aqui, o bolo e o fatiamento vertical.
Tá? Esse é o primeiro exemplo. Pô, cara, eu estou indo rápido demais. Deixa eu ver quantos minutos tem. Não é que estou preocupado, mas estou com 21 minutos. Tem muita. É porque o assunto também é denso. Tá? De repente eu posso até acabar um pouquinho antes. Então, vamos fazer uma analogia entre o bolo e o fatiamento vertical. Saca só. Imagine que o time tem que entregar um bolo. Eu tenho que entregar um bolo. Tá? Então, o fatiamento horizontal, como muita gente pensa, o time decide trabalhar assim. Primeiro, faz só a massa. Depois, faz só o recheio. E depois, só a cobertura. E isso é um problema. Está tocando o telefone aqui? Ah, não, é eu dei um iPad para minha filha. E quando toca o telefone lá, toca também no iPad aqui, porque tá ligado o telefone no iPad. Isso é muito, você pode atender tanto no telefone quanto no iPad. É muito legal. A Apple, cara, sensacional mesmo. Então, voltando aqui ao assunto. É como se fosse assim, vou entregar primeiro nessa sprint o back. Depois eu vou no sprint, vou pegar o front. E depois eu vou entregar lá o banco de dados, seja lá que for. Nesse exemplo que tem, resultado. Durante muito tempo não existe bolo. Só existem partes separadas. Tá? Ninguém consegue comer, provar ou dizer se está bom. E isso não é legal, né? Isso é uma coisa ruim. Agora vamos um outro caso, fatiamento vertical. Agora o time faz diferente. Ele corta o bolo em fatias completas, massa, recheio e cobertura. Você vê que tem tudo ali, né, junto. Ele fez uma parte pequena, só cortou uma fatia, né? Mesmo que seja pequeno, já é um bolo, né? Você consegue comer, já dá para comer, já dá para saber se está doce demais e se dá para melhorar na próxima fatia. Tá? Então, esse também, não só da fatia, mas com aquele. Como é que é o nome daquele doce? Eu sempre. Cupcake. Na verdade, o cupcake, ele é uma miniatura, acho que até caberia mais o cupcake aqui, que é justamente um bolo, né? Pequenininho, né? Mas ele consegue provar tudo, o recheio, a camada de baixo, de cima, cobertura. Acho que ficaria até melhor assim o cupcake. Depois eu vou até alterar aqui, que o cupcake até ficaria melhor. O cupcake é aquele bolinho bem pequenininho que você prova. Eu falei, cara, que legal, imagina esse bolo grandão. Tá? Então, mais ou menos por aí a analogia. E é bem bacana. Agora, olha só, chegamos no momento, até cheguei, eu pensei que fosse demorar, mas não, cara, a gente está com quantos minutos aí? 24 minutos, de repente até termine antes de 10 horas. Mas qual é o esquema? E semana que vem vai ser legal que vai ter convidado. Tá, vai ser bem bacana também convidado. Falei até com o Wagner, já mandei os dados do camarada, ele veio conversar comigo. A gente vai falar sobre IA. Vai ser bem bacana. Que para ter uma ideia, cara, eu estou usando IA para todo mundo, para tudo. Cara, até interessante, até perguntas simples, pergunta médica, pergunta jurídica, até para, por exemplo, um fone de ouvido que tem aqui em casa, ele é bacana, mas parou de fazer, tocar de um lado. Falei, cara, chata mesmo. Aí eu perguntei, como é que é desmontar esse telefone, esse fone de ouvido? Mandei a foto. O cara falou, olha, até onde eu posso indicar é até essa parte aqui. Aí ele mostra, fala, ó, tira a parte da almofada, tá? Mas a partir dessa fase, ele não mostra foto, mas ele fala. Aí já mostra componentes eletrônicos, depois que eu abria o fone de ouvido. Cara, quando vê a placa, tem uma porção de fio pequenininho, fininho. Eu não tenho equipamento para soldar. Eu não conheço de eletrônica, né? Então eu falei, cara, paro aqui mesmo. E é legal que ele fala mesmo, olha só, a partir desse momento aqui, a responsabilidade é sua. A gente não pode mais indicar, né? Eu achei bacana a IA falar isso, quer dizer, uma coisa que. Mas beleza, vamos embora aqui. Vamos no exemplo prático. Tá? Como é que é o fatiamento? E eu vou linkar com Leanception, tá? Com Discovery, quando você fala Discovery do produto. Tá? É bem legal isso aqui. Então vamos ao exemplo prático agora.
cadastro de uma plataforma de petróleo. Eu falei, caramba, isso. Uma plataforma de petróleo, o cadastro dela. Vamos ver só. Esse exemplo é bem didático e linka muito o Leanception. A galera do Simulação de Projetos Ágeis, se for ver, né, vocês podem perceber que o que o Leanception ele proporciona vai encaixar certinho aqui. Quer dizer, aqui foi feito o Leanception. Tá? Um Lean, né, alguma coisa assim. Mas olha como é que acontece aqui. Ó. O sistema para cadastrar a plataforma de petróleo, tanto offshore como onshore, com as seguintes informações, né? As informações são assim: ó, a identificação da plataforma, a localização da plataforma, a capacidade, o status operacional, a segurança e as certificações. Então a gente viu que uma plataforma de petróleo ela tem grupos de informações. Né? Então a gente identificou que nós temos o quê? Identificação, quem é ela, aonde está localizada, qual é a capacidade dessa plataforma, qual é o status dela, que ela está ativa ou não ativa, como é que ela está. A segurança dessa plataforma e as certificações, né? Para ver se está na lei, se está tudo na lei, tudo. Então você vê, eu tenho um problema que é cadastrar a plataforma. E eu identifico que nesse cadastro ocorre uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Seis partes, né? Que eu posso trabalhar nessas seis partes. Mas tem outra coisa a mais, tá? Que eu acho que vai casar com o Leanception. O objetivo que a gente vai fazer aqui é fatiar vertical. Cada sprint gera um cadastro utilizável. E a gente vai formar um roadmap de sprints aqui também. Tá? É justamente o que vai acontecer lá no Leanception, tá? Mais um enter aqui. Primeiro, o que acontece? Você vê no Leanception tem aqui a visão do produto, né? Aí a gente vê, logo depois do kickoff, né, com o cliente, tem a visão do produto, amanhã de segunda. Aí depois, na tarde de segunda, você tem não é, faz, não faz. O que não é, faz, não faz? Né? O que é esse produto? Né? Beleza. Aí na terça-feira de manhã, tem um negócio chamado usuários do sistema. Quem é que vai usar isso? Então é legal que foi identificado. Dinheiro depois. E o que ele faz, né? O que ele vai fazer nesse sistema? O que ele faz assim normalmente? Um engenheiro de operações ele cadastra dados técnicos e operacionais. Que legal. O técnico do campo consulta informações na plataforma. O que o gestor da plataforma faz? Valida status e capacidade. O que o especialista de segurança faz? Cadastra dados de risco e emergência. E o que o compliance e o regulatório, que são diretorias, gerentes, tudo faz? Cadastra licenças e certificações. Né? O pessoal de compliance, aquela confusão toda. Aí você vê, são as personas que vou usar. Então, mais um slide aqui. O que acontece aqui? Eu criei aqui um roadmap com as sprints de 1 a 6, baseado em parte do cadastro. E do lado direito, em quem vai alimentar esse cadastro. Então, a ideia aqui é o seguinte: eu vou priorizar o meu backlog, isso que eu acho que é o pulo do gato. Bom, eu vou fazer primeiro uma coisa que gere valor, tudo bem, mas aí vamos traduzir. São pessoas, as primeiras pessoas que vão usar esse valor, se vai ter esse benefício, quem são? São o gerente de operações e o gestor, que é justamente aquela galera que eu vou voltar aqui, ó. Acho que eu vou voltar um slide. Deixa eu ver se eu consigo voltar um slide aqui. Deixa eu voltar. Eu não consigo voltar um slide. Não consigo voltar. Mas tudo bem, não tem problema não. Aqui eu já vou desmembrar em sprint. A sprint 1 é a identificação básica, é o primeiro item lá. Para identificar o nome da plataforma, se é tipo, se é semi-submerso, se é fixa, que são todas, o código dela e o status dela, ativo, parada, não sei o que lá. Quem usa? O engenheiro de posições e o gestor da plataforma. Porque para você começar o cadastro, são essas pessoas. Então, vamos priorizar o backlog assim, né? Pelas pessoas que vão usar primeiro o sistema ou o aplicativo, será que for. Tá? Quando ele interage na criação inicial da plataforma do sistema,
o usuário consegue o quê? Registrar oficialmente uma nova plataforma. Isso é uma entrega numa sprint, com aqueles dados que eu mostrei anteriormente. E foi baseado no usuário. Em quem vai usar o sistema primeiro? Se tem um cadastro, quem vai dar as primeiras informações? Né? Isso que é importante, a gente visualizar isso. Cara, isso aqui é uma... Assim, eu achei assim, sensacional eu ter pego, né, esse tipo de... Porque, cara, isso que eu falando para vocês, assim, muita gente fica perdida, tá, com relação a isso, que não sabe priorizar o backlog. E aqui eu estou mostrando, assim, cara, você identificou as partes, no caso específico da plataforma, de um cadastro, e eu associei a quem é que usa. Então, eu já sei quem é que usa primeiro, quem cadastra a plataforma primeiro, né? Então, vamos embora lá na frente, tem mais coisa. A Sprint 2, a localização e as características físicas, que são a bacia, coordenadas, lâmina d'água, capacidade de produção e ano. Quem é que vai usar isso? É um engenheiro de operações e o gestor. Então, já na Sprint 2, eu já estou entregando valor. Tá? Isso que é legal. Vou até lá na outra Sprint, tá? Quando interage, após o cadastro inicial, olha só, para completar os dados físicos. Entendeu? O usuário consegue saber onde a plataforma está e o seu porte. Cara, isso aqui é matador, cara. Isso é um argumento bem legal. Guardem isso para vocês, né? Evangelizarem a galera aí em fazer fatiamento vertical. Na Sprint 3, eu tenho o quê? Informações operacionais. Tipo de produto, óleo e gás, regime de operação, produção média, situação operacional. Quem usa é o gestor da plataforma e o engenheiro. Tá? Quando é que eles usam isso? Quando interagem? Na entrada em operação ou mudança de status. O usuário consegue o quê? Ver se a plataforma está produzindo normalmente. Entendeu? Então, isso tudo, você vê que está ligando, eu estou ligando os usuários à condição de cadastro. Na Sprint 4, né, a gente vai até a 6, né? Segurança e emergência. Não, vai até a 7 aqui, eu acho que é mesmo. Parte da informação, classe de risco, capacidade máxima, plano de emergência, nível de segurança, e quem usa? Especialista em segurança e o gestor. Então, o gestor está permeando vários sprints. Quando interage? Antes de liberar a operação plena, em auditorias internas. Tá? O usuário consegue avaliar se a plataforma pode operar com segurança. Cara, olha que legal, bacana mesmo. Agora vamos a outro sprint. Licenças e certificações. A parte de informação é licença ambiental, certificado de operação, data de validade e alerta de vencimento. Legal, né? Quem usa isso? Compliance regulatório. Cara, compliance está na parada. Quando interage? Antes da operação e periodicamente para renovação. O usuário consegue ver se a plataforma está regularizada. Estou fatiando verticalmente e está gerando valor. Tá? Na Sprint 6, eu tenho uma visão geral e relatórios. Relatório de status, por bacia, por exportação, integrações. Quem usa isso? Diretoria, gestores e planejamento. Tá? Como é que interagem eles? Em reuniões gerenciais, em análise corporativa. O usuário consegue tomar decisão baseada no cadastro da plataforma. Viu como é que eu acho que a gente está linkando tudo? Então, para fechar aqui vocês com chave de ouro, qual é o esquema aqui? As pessoas resistem ao fatiamento vertical porque ela muda o foco de terminar por parte para entregar valor. Esse que é o grande problema que eu vejo das pessoas em fazer esse tipo de abordagem. Tá? Então é isso. Muito obrigado, né, de novo. Então, galera, Wagner, pode colocar aí como é que se diz? O link, né, para a galera, que o assunto foi esse hoje, né? Fatiamento vertical. É simples, tá, gente? Não, é simples que eu digo. Quando você começa a entender, se torna simples e prático. Que não adianta você ficar só entregando no final. Quanto mais tarde você entregar ou validar com o cliente, cara, se pintar um erro, caramba, construir muita coisa e tá tudo errado, cara. Então é legal, se você for usar o framework Scrum, que cada final de sprint, né, cada sprint review,
cada entrega gera valor. E esse exemplo da plataforma foi legal porque eu tentei, no máximo possível, fazer a divisão do cadastro em áreas e ligadas aos usuários que em cada momento, né, eles vão usar. Você vê que o gestor até permeia por quase todos ali, mas na realidade você vê que tem usuários primários que vão ser os caras primeiros a usar o sistema. Tá? E muita gente, às vezes, até eu estava conversando ontem com um integrante aí do simulação, que a galera está no Inception, já está pensando, não, já está pensando no todo. Eu falei, não, calma, gente. O Inception, na realidade, e vai gerar MVP. O MVP desse cadastro é isso. Tá? É o cadastro. Ó. O MVP você vai cadastrar a plataforma e vai começar assim, dessa forma. Você vê, é bem simples. Com o tempo, a gente vai estar botando mais complexidade, né? E várias outras complexidades ali em cima. Mas, a princípio, cara, o Leanception, tá? Quando a gente faz o Leanception, a gente usa esse fatiamento vertical, cara, acaba com aquele negócio de sprint de teste, sprint de back, sprint de front. Cara, se você fizer dessa forma, os sprints para cada camada, cara, você vai entregar só no final. Então, tudo que eu falei sobre assim, aqueles problemas da resistência, a pessoa com medo, né? Será que estou entregando incompleto? Eu tenho uma viés muito técnico, então não consigo analisar a área de negócio, então o PO tem que agir. Então, só isso aí. Então, gente, beleza, galera. O recado está dado aí. Você que está aí lá no Digital Edu, você que está na YouTube Digital Edu, vem aqui para digitaledu.com.br. Coloca lá você entra aqui. Wagner, se você já colocou, dá um salve aí, né? O link, né, eu terminei até cedo, né? Por quê? O assunto também é assim, não tem muito o que falar muito, não, mas o que é legal é que a pessoa entendeu. Eu poderia fazer vários exemplos aqui, mas eu preferi até uma coisa assim, que todo mundo conhece, mas não tem acesso, né? Plataforma de petróleo. Todo mundo conhece, já viu e tudo, mas não tem acesso a ela, né? Não sabe como os dados. Então, gente, é isso, tá? Beleza, o Wagner já falou que já colocou aí. Então é isso, galera. Então vamos que vamos, vou dar um tchau para vocês aí. É legal que tem coisa para fazer. Também eu vou tomar um café também daqui a pouquinho, tá? Então é isso, beleza, gente. Então vamos que vamos e tchauzinho para vocês. Até semana que vem com um convidado. Valeu?